Aviso: este documentário contém imagens e relatos históricos que podem ser sensíveis para alguns espectadores. Seu objetivo é exclusivamente educativo e de preservação da memória das vítimas do Holocausto. Imagine entrar em um trem sem saber para onde está indo. Você está ao lado da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Depois de dias viajando, as portas finalmente se abrem. Você desce. Há soldados armados por toda parte. Um homem observa rapidamente cada pessoa. Ele aponta para a direita, depois aponta para a esquerda. A decisão leva apenas alguns segundos, mas naquele instante, milhares de famílias são separadas para sempre. Muitos nunca mais voltariam a se encontrar. Foi exatamente isso que aconteceu em Auschwitz, um lugar que se tornou o maior símbolo do Holocausto e um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Antes de continuar esta história, inscreva-se no Além. Aqui você vai conhecer histórias reais que marcaram a humanidade. Para entender Auschwitz, precisamos voltar alguns anos. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha era governada por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista. Hitler e o regime nazista espalhavam uma ideologia baseada no ódio, no racismo e no antissemitismo. Eles defendiam a falsa ideia de que existiam pessoas superiores e pessoas que deveriam ser eliminadas. A propaganda nazista culpava injustamente os judeus pelos problemas enfrentados pela Alemanha. Essas mentiras alimentaram o preconceito, a violência e abriram caminho para uma das maiores tragédias da história. Os judeus foram o principal alvo, mas eles não foram os únicos. Ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra. Milhões de pessoas passaram a ser perseguidas apenas por quem eram. Primeiro perderam seus direitos, depois seus empregos, suas casas, sua liberdade e, para muitas delas, a própria vida. O que começou com discursos de ódio acabou se transformando em deportações, prisões e assassinatos em massa. Em 1940, os nazistas construíram um campo de concentração próximo à cidade de Oświęcim, na Polônia ocupada. Os alemães chamavam aquele lugar de Auschwitz. No início, ele servia para prender opositores do regime. Mas com o passar do tempo, foi ampliado. Novos campos foram construídos. O maior deles ficou conhecido como Auschwitz II, Birkenau. Ali aconteceria uma das maiores operações de extermínio em massa já registradas na história. Todos os dias, trens chegavam carregando centenas de pessoas. Algumas viagens duravam dias. Os passageiros viajavam amontoados, sem espaço, sem comida suficiente, sem água, sem banheiros. Muitos morriam antes mesmo de chegar. Quem sobrevivia desembarcava sem saber o verdadeiro destino. Poucos imaginavam que estavam chegando a um campo de extermínio. Muitos acreditavam que seriam apenas registrados e enviados para trabalhar. Outros simplesmente não tinham como escapar. Soldados armados cercavam toda a área. Qualquer tentativa de fuga poderia significar a morte. Não imaginavam que aquele poderia ser o último dia de suas vidas. Assim que desciam dos trens, acontecia a chamada seleção. Médicos e oficiais nazistas observavam rapidamente cada pessoa. A decisão durava poucos segundos. Homens e mulheres considerados aptos eram separados para trabalhos forçados. Crianças, idosos gestantes, pessoas doentes e qualquer pessoa considerada incapaz de trabalhar, na maioria dos casos, era enviada diretamente às câmaras de gás, sem julgamento, sem qualquer chance de defesa. O mais cruel era que muitas vítimas ainda acreditavam que sobreviveriam. Elas eram conduzidas para grandes salas que lembravam banheiros coletivos. Recebiam a ordem de tirar suas roupas. Os nazistas diziam que elas passariam por um banho de desinfecção antes de começar o trabalho. Era mais uma mentira criada para evitar pânico e resistência. Quando todos entravam, as portas eram fechadas. Pelo teto, os soldados lançavam um produto chamado Zyklon B. Originalmente desenvolvido como pesticida, ele foi utilizado pelos nazistas como um instrumento de extermínio. Em poucos minutos, centenas de pessoas morriam por asfixia. Depois disso,
Seus corpos eram levados para os fornos crematórios. Os nazistas tentavam eliminar qualquer vestígio dos crimes que haviam cometido. Mesmo naquele lugar marcado pelo horror, ainda existiam gestos de humanidade. Prisioneiros dividiam um pedaço de pão, consolavam crianças, ajudavam desconhecidos. Pequenos atos de solidariedade que resistiam à crueldade ao redor. Com o avanço da guerra, a Alemanha começou a perder território. Sabendo que os exércitos aliados estavam se aproximando, os nazistas tentaram esconder as provas do que haviam feito. Documentos foram queimados, prédios foram destruídos e milhares de prisioneiros foram obrigados a caminhar quilômetros sob frio intenso. Essas caminhadas ficaram conhecidas como as Marchas da Morte. Muitos morreram antes mesmo de chegar ao destino. No dia 27 de janeiro de 1945, soldados soviéticos chegaram a Auschwitz. O que encontraram parecia impossível de acreditar. Cerca de 7.000 pessoas ainda estavam vivas, extremamente magras, doentes, sem forças para caminhar. Também encontraram montanhas de sapatos, malas com nomes escritos, óculos, brinquedos, escovas de cabelo e toneladas de cabelos humanos. Objetos que pertenciam às vítimas, silenciosas provas da dimensão daquela tragédia. Os historiadores estimam que cerca de 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas em Auschwitz. A maioria delas era judia. Hoje, o local foi transformado em um memorial. Milhões de visitantes passam por seus portões todos os anos. Não para celebrar, mas para lembrar. Porque conhecer essa história é uma forma de entender até onde o ódio, o preconceito e a desumanização podem levar. Existem lugares que contam histórias. Existem lugares que guardam lembranças. E existe Auschwitz, um lugar que continua lembrando ao mundo uma das maiores tragédias da história da humanidade. Obrigado por acompanhar esta história. No além, continuamos revelando acontecimentos que marcaram o mundo. Inscreva-se e venha descobrir as próximas histórias. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.